dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou o Luiz Bert, eu vou fazer a abertura da casa. Este mês que nós sabemos é um mês muito especial para a nossa casa, o mês de aniversário. Então eu trouxe aqui a agenda do mês, né? Todos os domingos deste mês a gente tem um palestrante especial falando com a gente. Hoje nós teremos nosso querido irmão Rafael Medeiros, que vai falar sobre as curas e os milagres de Jesus. Então eu vou fazer a abertura e eu escolhi para a nossa abertura um tema do livro Fonte Viva, que é super interessante, como às vezes as coisas se conectam, né? É um capítulo muito interessante para mim, pelo menos, né, que fala de um tema super atual, né? Tenhamos paz. Com tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, é um tema que trouxe para mim uma oportunidade de refletir novamente, de parar, de pensar e de, graças a Deus, né, continuar esse estudo da doutrina espírita, que é um estudo contínuo. Né? A gente, por mais que a gente leia e releia, cada vez que a gente volta a estudar um tema, a gente aprende mais sobre aquele tema. Então, só lembrando, o livro Fonte Viva é o segundo livro da coleção Fonte Viva, né, que é uma coleção de texto de Chico Xavier, interpretado pela interpretação dos textos evangélicos, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então é uma coletânea de livros que quem tiver interesse é super bacana também para usar no Evangelho do Lar. São estudos curtos, mas que trazem bastante reflexões sobre os textos evangélicos. O jeito que Emmanuel faz, ele pega uma simples frase de um dos livros evangélicos e discorre para trazer mais luz sobre aquele texto. E eu vou começar como a gente sempre começa, lendo o capítulo, e aí a gente vai fazer um estudo dele. Tá, então, o capítulo Tenhamos Paz, ele Emmanuel, como eu disse no começo, né, ele pega uma frase, e é: tende paz entre vós. E esta frase está na primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 13. Tá? Item 5, versículo 13. É um texto muito simples. E eu vou falar um pouquinho mais sobre Paulo, como ele escreveu o contexto disso. Mas vamos ler o texto e a gente começa a entender. Tenhamos paz. Se não for possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, olha lá atrás, né? Há 2000 anos já, Paulo falando da belicosidade. Né? Olha como nós ainda estamos bélicos, né? Bélicos são armas, né? São os armamentos que nós temos. É razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Então aqui ele está fazendo um chamamento para nós buscarmos a paz interior. Né? Se não temos paz do lado externo, onde a gente controla no nosso coração, na nossa mente, é o que ele está chamando. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual. Então nós somos os donos da nossa mente, nosso mundo espiritual, do nosso espírito. Subordinado agora a justas limitações. Então nosso espírito está encarnado, e por estar encarnado nesse envoltório de matéria densa, nós temos limitações. Então o espírito não pode caminhar livre, nosso espírito, enquanto encarnados aqui na Terra. É isso que ele está dizendo. As justas limitações são as limitações impostas pelo nosso corpo material, pela matéria densa que nos envolve. Né? Temos o espírito e o corpo. Isso é o que ele está falando aqui, dessa limitação. Servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. E aqui potências ele refere a pensamentos, sentimentos e reações. São as potências que nós temos, são as coisas que nós podemos controlar. Quando todos os centros individuais de poder, então, de novo, pensamentos, sentimentos e reações, estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Olha que interessante, ele não fala que a guerra será banida quando o vizinho lá parar de brigar. Ele fala que a guerra será banida do planeta quando cada um de nós tivermos paz interior, alcançarmos a paz interna. Então não adianta a gente esperar que o outro termine a guerra. O que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte, terminarmos a nossa guerra interior. E quando a gente encontrar a paz interior e cada um trabalhar através da reforma íntima com isto, nosso plano espiritual alcançará essa paz, nosso planeta alcançará a paz.
Para isso, porém, é necessário que os irmãos em uma unidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Estou reforçando o que acabamos de falar, né? Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial no pacifismo edificante. Então, educar a visão, a audição, e o gosto e os ímpetos. O que ele está falando aqui? A reforma íntima. Como a gente educa nós mesmos, nossos pensamentos. O que eu estou pensando? Qual a qualidade dos meus pensamentos? Eu estou dirigindo o trânsito, alguém me fecha. O que eu faço? Esse é o exemplo mais fácil, né? Porque é aquela situação que parece que é mais real. Eu estou em casa, alguém briga comigo, o meu filho me xinga, fala mais alto. Qual que é a minha primeira reação? Quem é você para falar comigo assim? Vou tentar respirar, contar até 10 e tentar entender o que está acontecendo. Talvez eu esteja esperando de ajuda, talvez eu tenha um grito, um pedido de ajuda e não um grito de revolta. Então é essa paz que ele está nos chamando a tentar internalizar. Não é fácil, gente. Eu falo por experiência própria, não é fácil. Mas é isso que o texto está dizendo. É isso que, quando Paulo escreveu lá, tende paz entre vós, ele estava dizendo isso. É isso que Emmanuel está nos clarificando. E aí, continuando no texto, geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Olha que interessante que ele fala aqui. A gente registra as coisas conforme as nossas inclinações. Então significa, se eu estou num momento revoltado e alguém vem falar comigo, você precisa de ajuda? Se a sua inclinação é, eu estou revoltado, tudo que está vindo para mim é ruim. Quando alguém me oferece ajuda, será que eu vou ouvir aquele pedido, aquela oferta de ajuda como uma oferta de ajuda de um irmão que está praticando a caridade? Ou será que eu vou pensar, ele é muito orgulhoso, ele quer passar por cima de mim? Então é isso que ele está dizendo aqui. A gente enxerga às vezes as coisas, né? É aquela história de você tem uma pessoa que está drogada na rua. Você vai oferecer ajuda, talvez ela não aceite ajuda, porque ela não consegue enxergar que aquilo que está chegando para ela não ajuda. Então, esse é um chamamento muito importante para a gente, especialmente para nós espíritas que estamos estudando isso, para a gente entender que se a gente não tiver a paz interna, nós não vamos conseguir, que a gente vê e sente as coisas conforme a nossa vibração. Se eu estou vibrando positivo, se eu estou com pensamentos positivos, eu vou fazer. Esse é aquele filtro natural, né? A terapia fala sobre isso. Que filtro você está usando para enxergar a situação? Você está usando o seu filtro ou você está usando o filtro da outra pessoa? Né? Usar a empatia. Então, tomar cuidado, porque às vezes a gente está recebendo as situações com as nossas inclinações. Se naquele momento está boa, eu vou olhar bem. Se naquele momento não está tão boa, pode ser que eu olhe com uma inclinação não tão positiva. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim, de acordo com as nossas perturbações internas. Então, olha a chamada aqui para a gente, né? Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva, que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Então, se eu não tenho paz interna, difícil será que eu consiga escutar, os ouvidos de ouvir, né? Que eu vou escutar e que eu vou enxergar as situações de maneira límpida, de maneira transparente, de maneira clara. Eis porque, tanto nos seja possível, façamos serenidade em torno dos nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. E aí ele termina o texto, dizendo, sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Então, é aquela história, eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer uma caridade, ou vou ajudar um irmão carente, eu vou lá revoltado. Isso vai ser positivo? Para aquele irmão que vai recebendo, provavelmente vai, porque pelo menos ele está recebendo alguma ajuda. Mas para você, talvez não. Com certeza não tanto quanto poderia, nem para você nem para o outro. Né?
É isso que ele está dizendo aqui. Tenha calma. Aproveite as situações. E por fim, sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então vamos supor que se extinguem todas as guerras, mas eu não estou em paz. Que vou só um exercício. Se você tentar praticar meditação e você vai para uma sala fechada, tudo escuro, apaga a luz. Tenta ficar 60 segundos dentro disso. Tudo ao seu redor está em paz naquele ambiente escuro, tranquilo, sem barulho. Mas aí como a gente consegue perceber o furacão dos nossos pensamentos? Né? É aí que a gente consegue perceber o que é paz. É essa paz que ele está falando. É paz de eu vou fazer uma coisa, vou parar e me concentrar naquela coisa. Porque hoje em dia é muito difícil. A gente está sendo constantemente instigado e ofertado com estímulos diversos. Nosso pensamento está nesse círculo. Então a meditação é uma excelente ferramenta para quebrar esse círculo. Entrar em paz consigo mesmo. Alcançar Jesus. Elevar os pensamentos. E estar ali naquele momento, focar na sua respiração. Tentar que os seus pensamentos consigam se equilibrar, abaixar o tom um pouquinho. E aí conseguir se concentrar. E aí eu vou entrando no que nos traz a doutrina espírita sobre isso, né? Se a gente olhar no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Olha que interessante, né? Olha a paz. O que é o brando e pacífico? São pessoas que trazem e proliferam a paz. No capítulo 11 do mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele da regra de ouro, né? Da Golden Rule. Amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu não amar o próximo e não amar a mim mesmo, eu não consigo ter essa paz. A paz e o amor estão em conjunto. E aí Jesus, né, como escrito por João, disse para todos nós, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Que paz que Jesus estava falando? Era a nossa paz interna. É isso que Jesus nos deixou. Né? A paz no mundo é essa ausência de conflitos externos, como a gente já conversou, e a paz de Jesus é o estado de consciência sublime. É aquela paz e serenidade interior. Conseguimos alcançá-la aqui plenamente todo o tempo? Não, porque estamos em processo de evolução, é natural. Não se sintam culpados, eu não consigo alcançar essa paz, não tem problema. É um exercício, cada dia tenta alcançar um minutinho a mais. Faz uma meditação antes de dormir, quando acorda, no meio do dia se estiver muito nervoso, é isso que ele está dizendo aqui. Né? E aí como a gente conquista essa paz, né, na visão espírita? Reforma íntima. Como eu estou pensando, como eu estou agindo, quando eu lido com as relações que eu faço. Serviço do bem, a caridade. Também a gente eleva o nosso pensamento, eleva as nossas ações através da caridade. Consciência tranquila. Se eu errei, é normal. Não fico me culpando. Eu entendo, aceito e procuro a reparação. E procuro melhorar. E a fé e confiança. Ter fé em Deus. Por mais que às vezes a gente está passando por essa situação difícil, ter fé. Porque sem calma, sem essa fé, que a fé às vezes precisa... A calma precisa de fé. Porque se eu estou numa situação que eu não vejo saída, tenha fé. Porque Deus tem tudo planejado pra gente. Quem somos nós para querermos saber mais do que Deus o que é bom pra gente? Então tenha essa fé. Acredite. E aí, por fim, para encerrar, as 3 coisas que, se a gente esquecer tudo que eu falei, eu gostaria que a gente lembrasse. A paz começa em nós. Educar os sentidos é caminho da luz. E a serenidade é a força do bem. E para levar no coração, diante dos desafios da vida, que a vida nos apresenta, tenho sido instrumento de paz, onde passo. Então, com isso, gente, eu queria pedir a todos que se sentem confortavelmente, que tentem lembrar desta nossa conversa hoje
e elevar o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente esteja aqui neste momento para ouvir as palavras que serão iluminadas, trazidas através do nosso irmão Rafael, para que a gente possa, neste domingo, ser envolvidos pela luz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos disse que onde houver mais de 2 pessoas rezando por Ele estará conosco. Que essa luz nos abrace, que essa luz nos traga paz, que nós tanto buscamos, que essa luz possa ser estendida a todos os nossos irmãos no planeta Terra, todos aqueles espíritos necessitados, que essa luz possa trazer um pouco de paz e resiliência para que possamos enfrentar as nossas provas e expiações com amor, com fé e, acima de tudo, com caridade para os nossos irmãos da batalha que é a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Com isso, eu queria chamar o nosso irmão Rafael para fazer a palestra. Muito obrigado, Rafael. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, pessoal. Bom dia. Muita alegria de estar aqui com vocês, celebrando esse momento de comemoração dos 26 anos dessa casa querida, né? Desse centro espírita, que no dizer de Divaldo Franco, o que é um centro espírita? É a antecipação do planeta de regeneração, certo? Então, tudo que acontece aqui no Centro Espírita é uma antecipação do futuro da humanidade, tá certo? Então, as curas que a gente vai receber aqui, os esclarecimentos, a forma como os trabalhadores trabalham e se dedicam à casa, a forma como os frequentadores chegam, né? Tudo isso é um modelo do futuro que será replicado em toda a sociedade humana mais adiante aí, quando a gente ficar melhorzinho, né? Quando nós melhorarmos, né? Então, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui celebrando esse dia, né? Tão especial dessa casa que traz uma substância, traz um ideal, né, vivo, de propagar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo na forma de cura, de esclarecimento, de acolhimento, de caridade, enfim. Bom, meu nome é Rafael Medeiros, eu sou natural de Santos, São Paulo, e me mudei para Charlotte, na Carolina do Norte, há quase 10 anos. Eu me reconheço como espírita desde quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, né? Em 2021, aproximadamente, em junho de 2021, eu, junto com a minha filha, que na época tinha 6, 7 anos de idade, nós fundamos um trabalho espírita, né, de distribuição de sopa, de vegetais, lá numa localidade pobre de Charlotte. E esse trabalho hoje ele evoluiu para um centro espírita, né? Hoje nós temos os estudos, que é o mesmo modelo que vocês aplicam aqui. Temos a distribuição de roupa, alimentos. O grupo cresceu um pouquinho, já tem mais pessoas. Esse ano, se Deus quiser, vamos começar a atividade com as crianças da própria comunidade, né? Porque nós estamos localizados onde não tem brasileiro. Então, e num lugar pobre. E a gente foi trabalhando com a turma lá e eles estão chegando, entendeu? Da forma que se consegue. E a gente, pouco a pouco, vai falando com eles sobre reencarnação, né? Vai falando para eles sobre vida após a morte,
conceitos basiquinhos, né? Coisas, mas que vão salvar vidas, eu não tenho dúvida disso, né? O Espiritismo, ele tem esse potencial de salvar vidas. Salvou a minha, essa encarnação que eu tô, né? Não sei onde eu estaria sem o Espiritismo, talvez, sei lá, onde, no inferno qualquer, mas graças a Deus eu cheguei ao Espiritismo e decidi, porque chega uma hora que as nossas culpas, a gente faz tanta coisa errada, que essas culpas vão esmagando a gente. E Deus não quer que a gente fique esmagado. Deus quer que a gente vá para frente. Então veio o Espiritismo, aquilo, as mensagens soaram muito bem na minha vida e eu abracei a causa e estamos melhorzinho agora, né? Vamos melhor. Não tenho nada de especial realmente. O companheiro falou, palestrante especial. Não tem muito especial. Especial é a mensagem que a gente vai compartilhar, né? Achei um tema muito oportuno. Daqui a 2 semanas vai ter atividade das cirurgias espirituais e tudo. E é bom que a gente avalie essa questão sob o aspecto de Jesus, que trouxe o padrão divino relacionado às curas, né? Então a gente veio trazer esse tema para, de alguma forma, prepará-los, né, para a vida, né? E o sentido assim, ó, a imagem é o seguinte, gente. Tem uma fonte cristalina, né, que jorra água. É a mensagem que vem dos espíritos. O burrinho foi lá, com a patinha suja, foi lá, colocou a patinha e agora essa água está indo para vocês. O burrinho sou eu, entendeu? Então, mas o nosso convite o que a gente vai transmitir é carregado dos nossos próprios defeitos e preconceitos, né, das nossas imagens, né, dos nossos brinquedos, das nossas formas mentais. Então, a gente vai se utilizar disso para transmitir a mensagem, mas o objetivo é o quê? Que vocês conheçam que esses livros maravilhosos existem e que vocês mesmos vão ler esses livros e vão tirar suas próprias conclusões. Tá certo? E beber da fonte cristalina, não da fonte que hoje vai ser fornecida. Mas é claro que a gente recorre aos bons espíritos que amparam a casa para nos dar um suporte, né? Porque de nós mesmos não tem muita coisa para dar, tá certo? Então, mas de forma alguma a gente vai falar em nome deles, né? A gente vai recorrer ao suporte deles, mas em nome deles não tem como, né? Isso seria uma ousadia, né? E a gente não está aqui para isso. Então é isso, tá bom, gente? Combinado? Então, se vocês, assim, vamos falar alguma coisa aqui, né? Claro que a gente tenta trazer uma forma universal. Se, porventura, isso está em choque, está em oposição com aquilo que vocês acreditam, o convite é que vocês permaneçam com as crenças de vocês, né? Porque o objetivo não é transformar o entendimento em nada, é compartilhar, né? Olha, eu preparei um bolo de chocolate aqui, os ingredientes eram bons. Ó, tá aqui o bolinho, vamos compartilhar, né? Gostou? Ah, muito bem, vamos rir. Não gostou? Ué, fica com a sua receita lá, tá tudo certo, tá bom? A gente quer, o objetivo é o quê? A gente ter um bom dia, um bom momento e uma boa reflexão, tá bom? Combinado aí? Então tá, ó. Jesus e as curas. Aconteceram um monte, né? Isso chamou muita atenção, né? Isso atraiu a atenção daquele povo para a vinda para o mestre, né? E aí, o que aconteceu lá? Ó. Nós vamos utilizar 2 obras. Bom, eu vou comentar elas depois. Vamos para o tema, né? Então, o primeiro caso aqui, nós vamos trazer 3 casos para ilustrar alguns conceitos bacanas aí. Tá lá, então, o paralítico de Cafarnaum. Aparentemente foi nesse momento que Jesus começou a aparecer para as grandes multidões, né? Então foi Jesus, além das pregações, ele começou a aparecer como
curando as pessoas, né? Então esse caso aqui foi... Jesus estava na casa de Pedro e é a partir de lá que ele começou a fazer as curas. Só que isso, no começo dessa fase do Messias, foi também o início das dores de Jesus, né? Então, olha que coisa interessante. No momento que ele estava iniciando, levando a cura às pessoas, era o início das dores do próprio mestre. Que coisa interessante. E aí, assim, ó, alguns dias depois, voltou Jesus a Cafarnaum. Assim, ouviram dizer que ele estava em casa. Reuniu-se lá tanta gente que a casa ficou apinhada até fora da porta. As queixas e dores da multidão encheram o ar de miasmas afligentes. Embora o número dos sarados, estes anunciavam em alegria a saúde recuperada. A face do rabi, serena, estava sulcada e o ar pesado na sala, sem ventilação, abafava. O tumulto não cessava. E os apelos e as imprecações redobravam em todas as bocas. Então esse era o cenário, né? De pé, à porta, Simão Pedro, deixava-se arrastar por indizível felicidade, né? Então, porque o povo estava sendo curado lá, né? E aparentemente tudo estava indo muito bem. E o Pedro estava até empolgado com aquela situação. Nossa, na minha casa, esse mestre divino. E lembrar que era o começo da manifestação pública de Jesus para o povo, inclusive para os apóstolos, né? Então, começo é difícil, né? Começo é a infância, né? Você lembrar da criança, né? Você dá uma balinha para uma criança, né? Ela fica toda feliz. Mas conforme a gente vai... então é aquela alegria, né? Infantil. Mas conforme a gente vai evoluindo, a gente fala, não, balinha, no máximo uma, hein? Não pode comer 10, não. Então... Desculpa. Atrás, no quintal do lar, que se alongava até a praia, estava o mar que ele muito amava. À frente, no meio da multidão, Jesus estava curando e consolando as aflições da terra como embaixador dos céus. E intimamente o Pedro agradecia a Deus por ter sido escolhido a sua casa, ter sido chamado ao seu rebanho, ao rebanho de Jesus. As horas escoaram-se sem que disso se apercebesse. As emoções eram tantas e de tão difícil explicação que deixava-se arrastar docilmente entre os jogos de dor e de alegria que presenciava. Esgares se transformavam em sorrisos, lágrimas em cânticos, feridas purulentas em tecidos lavados. Ante a imposição das suas mãos, ou a vibração da sua voz, ou a luz dos seus olhos. Em Israel jamais se presenciara acontecimento parecido. Os espíritos imundos fugiam e a dor perdia a voz ante a ordem do Mestre Jesus. Então estava indo tudo muito bem, né? Concordam? É o que a gente quer, né? É o que a gente busca, né? Chegar no lugar, encontrar alguém que cure a gente, né? Vamos ver. E aí mais adiante, só que aí acabou o dia, né? E o Pedro ainda estava naquele êxtase, né? Nossa, tudo indo tão bem, né? Aí acalmou, o pessoal foi embora, a turma voltou para suas vidas, todo mundo curado, tudo maravilha. Aí o Pedro foi se sentar com Jesus, falar, e aí o que ele observou? Né?
Rabi, está chorando? De felicidade, suponho, em se considerando os eventos felizes deste dia, não é verdade? A interrogação continuou no ar na noite murmurante, certo? Jesus respondeu: choro, Simão. Choro sim de tristeza, compadecido. Mas, mestre, não compreendo. Hoje te expusestes aos fariseus astutos e solertes, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram espreitar a malta dos traidores à vista de todos, perdoastes pecados e curaste, silenciando-os com sabedoria e elevação. E choras? Por que o mestre chorava? Sim, pois que não me compreendestes, tu e eles. Certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados e os lamento. Uma coisa estranha aconteceu aí, né? Vamos pausar por aqui, depois nós vamos entender o porquê desse estado de espírito do mestre, né? Qual que era o caso do paralítico de Carfanaum? Alguém lembra? Mais ou menos? Vamos. Ele desceu pelo teto? Isso, esse mesmo. Tô lembrando de The Chosen. The Chosen aí, maravilha, tá vendo? É isso aí, né? Vamos entender o caso dele em profundidade, em espírito e verdade, porque até agora, tanto nós quanto o Simão Pedro, ele tinha uma visão humana, né? Ó, nós derrotamos os fariseus lá, esses caras muito chatos, cara, esses caras rígidos aí, dos costumes. Ó, curamos um monte de gente aí, Jesus. Pô, e o senhor tá chorando aí, o que aconteceu, né? Porque faltou a visão espiritual da situação, a compreensão total, completa da situação, né? Qual que era o caso dele? Desculpa, gente, a letra está muito pequenininha, tá? Eu falei nesse aspecto. E aí, qual que era o caso? Ele narrando a própria história, tá? O paralítico lá. Esquecido no meu catre até há pouco, era vítima de extrema miséria física e moral. Aguardava a morte, que tardava, como uma libertadora. Ouvi falar de Jesus e chorava por conhecê-lo. Ó secreta intuição informava-me que ele poderia curar-me. Nome dele, tá? Natanael ben Elias. Crês eu, Jesus, que posso te curar? Então o paralítico foi levado até Jesus pelos 4 amigos, né? E aí a gente poderia falar aqui a significação simbólica desses 4 amigos, simbolizando o quê? O amor, o trabalho, a fé e a esperança, né? Esses são os 4 amigos que levou Natanael ben Elias até a casa de Jesus. E onde estava Jesus? No próprio coração dele, né? Então o Evangelho ele usa de imagens para trazer conceitos que hoje a gente pode desmaterializar essas imagens e perceber que Jesus ele está lá no nosso coraçãozinho, né? Ele é um ser imaterial. Então, e quando que nós vamos conseguir acessar esse Cristo interno, né? Quando a gente tiver esses 4 amigos que nos ajudem: o trabalho, a fé, a esperança e o amor. Aí quando a gente chegar lá, encontrar Jesus, nossa paralisia espiritual
vai se dissipar. Tá certo? Essa é a mensagem. Mas vamos seguir aqui. A voz do mestre era veludada e forte, meiga, no entanto, firme. Né? Jesus equilibrava muito bem esse feminino e masculino, né? Já que ele era um espírito puríssimo, né? Que já não vive entre um polo e outro. Ele é tudo muito bem harmonizado, né? Essa é a característica. E Jesus respondeu, sim, respondi-lhe. Não, desculpa, quem respondeu foi o paralítico, Natanael. Sim, creio. Senhor, exclamei, como sabes o meu nome? Conheceste-me? Sim, eu te conheço, Natanael, desde ontem. Sou o bom pastor e, em razão disso, conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Não compreendi, confesso, o que ele disse sobre o desde ontem. Nunca ouvira antes, nem jamais me visitara. Ficou confundido. Jesus falou, teus pecados estão perdoados. Jesus dando aí o perdão, né? O auto perdão. Porque o Natanael encontrou Jesus dentro do próprio coração, dizendo para ele, teus pecados é o auto perdão. Né? O que trouxe a cura ao Natanael. Houve murmurações e uma exaltação de ódio na assistência. Em princípio, me perturbei. Ou seja, nem o Natanael estava acreditando que ele poderia encontrar o perdão para os próprios pecados. Ele estava oscilante. Não é assim que acontece com a gente? A gente não acredita muito na nossa própria centelha divina. A gente fica meio duvidoso em nós mesmos, né? O que gera doença, né? Quantas vezes eu pensava em seguir uma vida limpa e decente, se voltasse a movimentar-me, acionar as pernas, não saberia dizê-lo. Com licença. No entanto, àquela hora eu indagava, seria ele, Jesus, capaz de perdoar pecados? Não estaria blasfemando? O suor corria-me em bagas pelo corpo sujo e macilento. Ele duvidava do próprio perdão, né? Como se Jesus ouvisse os pensamentos mais secretos, sem recear, desafiou. Que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Ou seja, é Jesus apontando o quê? Que é mais fácil, às vezes, a gente obter a saúde do corpo físico, e o que é verdade, né? A gente, hoje em dia, com a ajuda externa, com a medicina maravilhosa que a gente tem acesso, a gente consegue. Agora, o auto-perdão é tão fácil assim? Nem tanto, né? Levanta-te e anda. O paralítico andou, gente. Ele encontrou a cura do corpo físico. Ele tanto almejava, lembra? Ele falou, olha, eu nem saberia dizer. Eu estava desesperançado, né? E voltando-se para mim, Jesus distendeu os braços e alongou as mãos, falando-me imperioso. Levanta-te, toma a cama e vai para a tua casa. Jesus fazendo uma recomendação clara. Levanta, toma a tua cama e vai para casa. Você tem um lugar, você tem um destino. Você toma cuidado e vai para casa. Vamos lá. Oscilei como uma cana ao vento. Ele ficou na dúvida, né? Vou para casa, não vou para casa. Vou para casa, não vou para casa. Agora eu estou curado. Agora eu vou que vou. Agora vou para onde? Vamos ver? Olha ele felizão aqui, gente. E o pessoal tudo espantado. Nossa, esse Jesus aí é bom mesmo, cara. Cura pra caramba. E o Natanael, né?
feliz da vida. Ele foi para casa? Não foi para casa. Ele voltou para os hábitos que o levaram à paralisia. Esse era o problema, né? Continuação do diálogo. Desculpa, até que horas eu posso falar aqui? Meio-dia. Não, estamos bem. Então tá. Então, ó. Hã? Às 6. Às 6 não, pelo amor de Deus. Vocês não vão aguentar, não. Então tá, gente. E aí, então, esse era o motivo da tristeza do Cristo, né? Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que vistes, Natanael, com alegria infantil, comenta os acontecimentos entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Era por isso que Jesus estava triste, né? Ele complementa o mestre. Não creias que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. O Filho do Homem, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável, que sobre tecidos velhos e gastos costura pedaços novos, danificando mais a parte rasgada com um dilaceramento maior. Seria um desgaste depositar em vasilhas imundas e velhas o vinho novo e capitoso, que fermentaria com precipitação. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente, penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, que me não podeis entender, tu e eles, por enquanto. E assim será por algum tempo, por 2000 anos. Né? Mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento, nós aqui, né? Quantos séculos nós estamos já errando aqui, né? Repetindo os ciclos de dores, né? Quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém, o Espiritismo, em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação das consciências. Tá certo? E quando o Consolador chegar, interrogou o discípulo emocionado, os homens o receberão compreensivamente? Quando nós tivermos acesso às mensagens espíritas, nós vamos entender tudinho? Um pouquinho, né, gente? Vamos falar. Não, um pouquinho, 10%, 20%. E aí ele vai falar assim, ó. Não, Simão, respondeu Jesus. Não a princípio. Né? Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos. Né? A gente não pode esperar facilidades porque a gente está dentro de um centro espírita, porque eu estou aqui no Getúlio há 26 anos, porque, enfim, não. Né? Se Jesus, Espírito puríssimo, né, livre de pecado, enfrentou o Calvário e carregou a cruz, foi para demonstrar o quê? Que o caminho de ascensão é de dor, né? Porque ele mesmo reafirma que os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e, por isso mesmo, indesejados. Então a gente quer o quê? A gente está que nem aquela turma lá. Vamos até aquele mestre lá porque ele vai me curar. Só que isso não é o método, né? O método é mais profundo, é o da repetição do trabalho, né? É da abnegação.
da reforma íntima, né? Como foi falado aqui, do trabalho na caridade, né? Que é uma forma terapêutica da gente se ajustar, né? Então, faço votos aí que vocês se juntem à turma da assistência social aí e se engajem nessa turma aí, porque isso é um tratamento espiritual, né? De alcance infinito, potencial infinito, né? Eu, quando eu tô meio perturbadão lá, eu não tenho dúvida, eu vou lá fazer uma sopa lá para os pobres, logo quando eu saio de lá, estou melhorzinho. Então, vamos lá. Então, esse era o caso do paralítico. Vamos pegar um outro caso de cura? Porque eu falei para vocês que eu prometi falarmos de 3, né? E aí vamos lá. O obsidiado Gerazeno, né? Então, só para mostrar aqui, título cultural, né? Cafarnaum, aqui é o Mar da Galileia, aqui é Cafarnaum, que se dizendo era o quartel-general lá de Jesus Cristo, e aí, só que existia o quê? Um hábito de Jesus de percorrer as aldeias ao redor do lago, né? Ou seja, indicando que a gente, nós cristãos, espíritas cristãos, temos a necessidade de ir de encontro a outros povos, a outros companheiros, essa necessidade da gente criar esse hábito de ir de encontro aos necessitados, né? Por quê? Porque é muito confortável a gente estar aqui, no centro espírita, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Só que a gente tem essa necessidade de atravessar as distâncias, vencer as barreiras culturais, de idioma, para a gente atender os companheiros de todas as raças, de todos os credos, nas suas necessidades íntimas, nas suas dores, não é mesmo? De esclarecimento, enfim. E aí o mestre foi lá, ele atravessou aqui, ó. Existe uma controvérsia, não sabe se bem que região no mapa essa Gereza, né? Mas ele foi para cá, ele saiu e foi lá. Então, tendo atravessado o mar, desembarcaram no país dos Gerazenos. E mal Jesus descera da barca, né, um homem possuído do espírito imundo veio ter com ele, saindo dos sepulcros, e aí onde tinha a sua morada habitual. Então era um homem que estava vivendo no cemitério, né? Era um homem que estava à parte da sociedade lá, ninguém queria saber dele, ele era muito loucão lá, fazia umas coisas muito esquisitas. Mas vejam só, gente, ele foi o primeiro que foi receber Jesus na praia. Já é um indicativo aí, né? O resto do povo lá estava fazendo suas coisas. Ele não, ele falou, nossa, tá vindo, eu tô sentindo alguma coisa que eu preciso encontrar esse Messias. E ele foi lá, ó. Ele não perdeu tempo. Ele falou, olha, não vou nem esperar ele descer da barca, eu já vou encontrar Jesus. Aí eu não sei, eu tô com uma intuição boa de que ele vai ser bom para mim. Ao ver Jesus de longe, correu para ele e o adorou, exclamando em altas vozes, que há entre ti e mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, a não me atormentares. Isso porque Jesus lhe ordenava, espírito imundo, sai desse homem, e lhe pedia com instância que não o expulsasse daquele país. Ora, havia ali uma grande vara de porcos, pastando na encosta do monte. E os demônios faziam a Jesus esta súplica: manda-nos para aqueles porcos, a fim de que entremos neles. E como Jesus lhes desse prontamente permissão para isso, os espíritos impuros, saindo do possesso, entraram nos porcos, e toda a manada que era de perto de 2.000 cabeças correu com grande impetuosidade e foi precipitar-se no mar, onde se afogou. Né? Então, uma situação de obsessão, né? E os espíritos lá, inferiores, eles, mesmo na sua inferioridade, reconheciam Jesus, viam a luz de Jesus, né? Mas quando viam
Pediram o quê? Deixa a gente ir para os porcos. Eu estou vendo, Jesus, você é o mestre mesmo. Mas eu não consigo largar meus hábitos inferiores. Eu não consigo largar a fofoca, eu não consigo largar glutão, né? A pessoa come muito. Não consigo largar a bebida, o sexo desvairado, pornografia, essas porcarias. Eu sei que Jesus é bom. Eu estou vendo aqui, eu sou desencarnado, estou vendo a luz. Tá bom, você vai me expulsar, mas não me leva para as paragens de luz, não. Eu quero continuar aqui. Era a opção deles. Essa é a representação dos porcos, né? É a representação, o simbolismo do apego aos prazeres e à sensualidade. Esse era o simbolismo, né? Que o obsidiado, os obsessores estavam nesse estado, né? Causando essa... enfim. Então, qual foi o diálogo? Bom, Jesus afastou lá, que nem a corrente magnética que vocês fazem, né? Se Deus quiser, vamos plantar esse semestre, esse ano lá no Escola da Alma. E aí Jesus, usando o seu magnetismo divino, afastou e falou, tá bom, você quer ir para os porcos? Vai lá, mas esse aqui, chegou o momento dele receber a cura. Né? O obsidiado, acabou a dívida dele, é hora dele seguir adiante. Qual foi o diálogo entre o curado, né, o encarnado e Jesus? Né? Senhor, balbuciara, nervoso, enfraquecido, empapado de suor. Que queres que eu faça? Então, ao contrário do paralítico, que recebeu instruções claras de ir para casa, ele já tomou adiante. Uma vez curado, ele falou, meu Deus, o que eu faço daqui por diante? O que eu faço? Né? Se você recebesse a cura, a desobsessão, o que você faria daqui por diante? Né? Qual é o caminho a seguir? Jesus vai falar para ele o seguinte, ó. Torna para a tua casa, mesma recomendação, e conta quão grandes coisas te fez Deus. Não tenho ninguém. Os meus me odeiam pelo muito que os fiz sofrer. Deixa-me seguir contigo, que te apiedaste de mim. Ele queria seguir Jesus. Né? Não, por enquanto não. Vai primeiro anunciar o que recebeste, para que todos saibam o que pode fazer o Filho do Homem. Erguera-se de um salto e saíra a correr, seguido de perto pelos proprietários dos porcos. Os porcos foram perdidos lá, né? Que haviam despenhado no abismo. Ignorava, porém, como as coisas haviam se passado. Estava livre, isto sim, em liberdade. Gritava, explodia de felicidade e sorria. Os outros, né, os outros gerazenos, o fitavam a medo e o escutavam sem nele crer, embora a sanidade de que dava mostras. Né? Então o povo não acreditava. O povo viu aquele obsidiado louco e agora ele estava bonzinho. E o povo não acreditava. Né? Achou aquilo muito estranho. Duvidava, né, de que alguém poderia se transformar daquela maneira. Né? Enfim. Bom, antes ele estava afastado da sociedade, ninguém queria saber daquele doidão, e agora ele estava reintegrado, porque ele estava curado. Bom, qual foi a reação do povo perante aquele companheiro? Foram, porém, inúteis as suas explicações, o atestado eloquente do seu juízo em equilíbrio. E quando Jesus se acercou da porta da cidade, receberam-no sem consideração nem respeito, expulsando-o em seguida. Ou seja, Jesus foi lá, curou um dos seus habitantes e o povo não quis saber. Achou tudo muito estranho.
apesar do atestado, apesar da melhora do companheiro ter sido palpável. E o pessoal não quis nem saber. Oh, rapaz, sai daqui. Sai daqui. Jesus, vai embora. Sabe por quê? Nós vamos fazer essa reflexão. Nos dias que se seguiram, ele anunciou por onde esteve a promessa do Filho do Homem. Isso é o Gerazeno. Os gerazenos, porém, revoltados por não terem fruído a presença e a dádiva dele, agasalharam no imo contra o ex-endemoniado, surdo despeito que não tardou a explodir em cólera generalizada. Desde que Jesus te curou, foram peremptórios. E vale tanto para ti, mais do que nós. Vai-te para o seu lado. Deixa-nos a sós e as nossas terras. Eles falaram assim, ó, tá bom, você tá bonzinho aí, mas ó, tá bom, é legal. Vai embora porque não gostamos não, foi uma coisa meio... foi um despeito, né? Puxa, foi uma incompreensão, né? Da situação. Mas por quê? Eu não coloquei no slide. Qual que foi o principal problema aí? No que eles estavam focados? Em vez de eles terem se alegrado pela cura do irmão, eles estavam lamentando a perca dos porcos. Em vez de eles estarem focando, alegres pela recuperação de uma alma, eles estavam lamentando a perda material daqueles porcos. E eles detestaram isso. Um preço muito alto. E a gente não é assim, gente? Né? Na hora que a gente vai... Alguém pede alguma coisa pra gente, a gente fala assim, mas fulano mora 2 horas daqui, eu não tô a fim de ir lá não, eu não sei, tô cansado, vou ficar vendo minha TV aqui. A gente fica medindo, ao invés de... Quando a vida requer da gente um gesto de bondade desinteressado, a gente mede, a gente fala, não, mas eu vou perder meus porcos lá, né? Em vez de focar no quê? No bem maior que aquela situação, que aquela perda material temporária vai te trazer. Vai nos trazer, né? Vamos colocar assim. Né? Então, esse foi o principal motivo do despeito do restante do povo. Né? Eles estavam focados na perda material. É isso. Esse era o grande problema. Né? Eu não quero esse Jesus aqui, não, porque vai que eu perdi 2.000 porcos, mas vai que eu perco 4.000 porcos agora. Não, vai embora. Expulsaram os 2. E Jesus se retirou, né? Como um mestre que respeita o livre-arbítrio, né? E aí, é aí que é o mais interessante, gente. Por quê? O obsidiado, ele se torna um discípulo de Jesus. Qual foi lembra o que eles falaram? Né? Lembra que Jesus falou? Vai para tua casa, anuncia, né? Depois você me segue. E aí, num simbolismo, o Gerazeno falou o seguinte, ó. Vocês não querem eu aqui? Eu também não quero vocês, não. Eu vou para o outro lado da margem. Eu vou sair daqui. É o quê? É a gente saber chegar e saber ir. O momento de ir. De estar. Se um grupo familiar ou qualquer coisa não quer mais a gente, ora, muito bem. Eu vou estar com aqueles que eu vou estar afinizado. Né? Ou qualquer situação que já não serve mais, a gente tem que deixar ir. Né? E o Gerazeno soube fazer isso. Né? Ele não queria, ele soube largar a família. Né? Para quê? Para estar num grupo abraçando a proposta que ele acreditava naquele momento. Né? Ele demandou as praias do outro lado do mar, perdeu-se na multidão, oferecendo suas mãos e seus braços aos aflitos e combalidos que necessitavam de ajuda. Olha o doidão lá que estava obsidiado, ninguém queria por perto, agora ele era o curador. Ele era o médium aí que estava curando as pessoas, né?
Esse é o objetivo. Somos os nós, né, que estamos despertos e queremos fazer o bem, né? Não é que o nosso passado é glorioso, o nosso passado é ruim, mas uma vez que a gente encontra Jesus dessa forma e recebe a cura, não tem outra alternativa a não ser atravessar o lago, sair daquela situação que nos fazia mal e partir para curar, para ajudar, né? Não mais se afastaria dos sofredores, seus irmãos de infortúnio. Procurava dar-lhe a fortuna da esperança, como ele mesmo a recebera do Rabi. Ele seguiu Jesus, né? Virou um trabalhador de Jesus, né? E para isso ele teve que sacrificar, entre aspas, né? Se libertar, saber ir, né? Então foi um caso de sucesso total, gente. Sucesso total. Ele seguiu Jesus. Desculpa. Terceiro caso, né? O leproso. Alguém lembra do leproso? Tiveram vários, né? Leproso, né? Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o acompanhou. E aproximando-se dele, um leproso se pôs a adorá-lo, dizendo: Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Eu creio que és aquele que todos esperamos. Dize, quero. As lágrimas aljofraram pela vez primeira nos olhos, depois de muitos anos. A voz se estrangulou na garganta, entumecida. Jesus disse: Quero ser limpo. Então a gente pede ajuda, a ajuda vem. Temos fé, ajuda, o universo devolve mesmo. É isso mesmo, né? O corpo era novamente um diamante na ganga dos trapos miseráveis. Arrojou-se ao solo sobre o rosto e gritou, tartamudeando. É um vocabulário robuscado, né? Que queres? Que queres que eu faça? Ó infinita alegria! Todo o seu ser fremia de júbilo. Né? Então, é só esclarecendo aqui que eu fiquei até um pouco confuso. Aqui foi o diálogo curto, breve, resumido, do leproso pedindo que Jesus o curasse. Jesus curou, ele saiu um pouco, depois retornou, né? Demonstrou um gesto de muita humildade, perguntou ao mestre, assim como os outros dois casos, lembram? Que queres que eu faça? Bom, daqui por diante que eu estou curado, qual que é o plano aí, Jesus? E aí... Desculpa. E aí Jesus falou o seguinte, olha, ao contrário do obsidiado, Jesus falou, olha, vai lá e divulga para tua família lá. Né? Esse aqui não, ele falou, não digas a ninguém, não fala nada, eu te curei, mas quietinho, hein, não vai. Que estranho, né? Que estranho, né, gente? Por que Jesus, num caso, falava pro homem ir lá, divulgar, e o outro caso falava, não te curei, não vai falar não fala para ninguém, né? Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Então, Jesus até, assim, orientando aquele companheiro, seguir uma lei, né, um costume, né, de se apresentar a um sacerdote. Até um gesto humano, né? Jesus falando, faça esse gesto humano, né? É necessário para você. Pelo caminho, no entanto, sem poder guardar silêncio, ele não conseguiu, gente. Ele começou a falar que na matraca do caso dele. Falando, né? Ele, pronto, já começou a desobediência aqui, né? Assim não somos nós?
viemos ao centro, recebemos aquela intuição, né? Ou nas nossas meditações. E aí, nossa, Deus traça um plano maravilhoso pra gente. Aí a gente segue ele? Nem sempre, né? Esse é o problema. E aí, ó, pelo caminho, no entanto, sem poder guardar silêncio, contava o prodígio de que fora objeto. Tá aqui. Então, só pra gente... tá. Tá, tudo bem. Então, essa era a situação, né? Vamos fazer o fechamento, porque isso tudo causou grande questões, né? Ora, Jesus curava, as pessoas voltavam para os seus hábitos que o levaram à doença. Por que Jesus fazia isso então, gente? Por que Jesus curava? Então, eu sou um trabalhador aqui da Casa Espírita, eu vejo um companheiro aí, ele entra, eu dou passe nele, ele vai embora, ele volta pro bar, volta para fazer as coisas erradas. Dá até um desânimo, né, gente? Parece que a gente não tem... então não vou fazer nada, então, já que é assim, né? O cara vem aqui, eu dirijo 1 hora para chegar aqui, estudei pra caramba, e o cara tá pegando esses recursos maravilhosos e jogando fora, praticamente. Então, eu não vou fazer, né? Será que é assim? Será que é assim? Vamos ver. Porque os apóstolos fizeram essa pergunta para o mestre, né? Mas antes disso, nós vamos fazer uma pergunta assim, ó. O mestre recomendou para o leproso, fala assim, ó, vai lá, paga os tributos e mostra para o sacerdote. Faça fica quieto e cumpra o dever da lei humana que rege a sociedade. Né? Seria necessário que o leproso pagasse o tributo? Mas como assim, Jesus? Você tá... Não dá para ele simplesmente, sei lá, ignorar esse... Não pagar nada, né? Então a gente tá sempre querendo burlar, né? Pagar imposto. Não é muito bom, né? A gente acha isso, né? Mas o Jesus falou assim, ó. Ele falou o seguinte, ó. A lei, os respeitos de justiça, respondeu Jesus. Legalmente, ele estava morto. O leproso, ele estava à parte da sociedade. Então, aquele ato, ó, trazido à vida por mercê de nosso Pai, deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. O tributo não o entendamos como pagamento ou louvor, puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso nos estatutos do homem. Ele estava à parte e agora ele volta para a sociedade. Né? Como é bom fazer parte da sociedade. Como é bom pagar imposto, trabalhar, comer, porque ele estava em uma situação de indigência, ele estava fora disso. Né? Então Jesus convidando ele para quê? Bom, você estava fora? Volta a trabalhar, volta a pagar seus impostos, ter seu lar, constituir sua família, volta para a sociedade. Esse era porque a coisa estava tão ruim que até isso ele não estava conseguindo fazer. Tá certo? Então essa é a lição evangélica, né? Da importância de nós fazermos parte da nossa sociedade onde nós estivermos. Bom, mas por que então que ele não podia falar nada? Se é tão bom, né? O Dr. Frisch está vindo aí, a gente vai divulgar, né? Pô, maravilha. Né? O Espiritismo está aí, vamos divulgar, né? Os Espíritos pedem, né? Faça a divulgação do Espiritismo. Mas é necessário fazer de que forma? Será justa a recomendação de silêncio? Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem de vida para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? Os apóstolos perguntaram isso para o mestre, né? E aí o que o mestre falou para eles? Não transcorreu muito tempo, eu vos falei que sois o sal da terra. Os apóstolos, os cristãos, são o sal da terra. Para que serve o sal se perde o sabor? Para nada, você joga fora.
Diluindo-se no repasto, o sal se faz presente, sem alarde, e todos o podem identificar. Né? Ninguém nota, né? Só sabe... Só nota... Só faz quando a gente está se alimentando, se o sal está na medida, a gente não nota, nem fala, nem pouco, nem muito, simplesmente está lá, mas ninguém pensa no sal. Se está demasiado, a gente fala, tá salgado. Se está faltando, tá faltando. Mas se está na medida, é assim. E aí, existe uma medida, existe uma propriedade, né? Quando a gente for fazer a divulgação do Evangelho do nosso Senhor Jesus, que a gente faça com propriedade, com as nossas ações, né? Hoje nós estamos usando na forma da palavra, mas não é só essa forma que existe, não. Existe a principal forma, que é do exemplo, né? Eu vou ser um cidadão de bem, uma alma que vai saber se coordenar no todo e servir a todos sem alarde, né? Sem alarde. E não era o caso do leproso lá. Ele foi falando que nem uma matraca, sem saber nada, sem compreender Jesus. Ele recebeu a cura, mas ele não compreendeu nada daquilo, da significância daquele ato, né? O reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. E ele estava lá todo bonitão, lá, olha, tá vendo? Tô fortão de novo aqui, Jesus é legal demais, né? Era isso, esse era o problema dele. E Jesus já sabia o caráter dele de antemão. Por isso que ele falou, meu amigo, não fala nada para ninguém não, você não está preparado para isso. O teu trabalho é simplesmente voltar para a sociedade, ponto. Esse é o que você pode alcançar de melhor. Não queira ser divulgador daquilo que você não sabe. Não é o teu momento. Mais adiante, né? A terra sempre foi rica de homens e mulheres prodigiosos, profetas e rabis, curadores e adivinhos. Sempre teve. Acima deles todos, no entanto, o Filho do Homem há velado. Jesus é o governador planetário. Né? Quem que era o leproso de hoje? É aquele que se contaminou espiritualmente em pretérito próximo. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos. Olha a lei de causa e efeito aí. Né? O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes que de merecimento. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. Então, minha gente, muitas das curas que nós vamos receber, muitas das riquezas que nós vamos receber, não é por merecimento não, gente. É responsabilidade. Somos responsáveis por todas as dádivas que nós recebemos. Já vi muita gente falando assim, eu sou rico porque eu mereço. Deus, enfim. Nós temos saúde muitas vezes imerecida. É imerecido. Não fizemos toda a dádiva que nós recebemos é porque Deus não quer que a gente permaneça nesse estado inconsciente o qual nós estamos nesse momento. Deus não quer que nós estejamos num planeta de provas e expiações o tempo todo. Então ele vai provendo, vai nos dando oportunidades como responsabilidade e não como merecimento. Tá certo, gente? Ele não merecia a cura, ele ainda tinha suas dívidas a pagar. Mas chegou um momento que ele precisava retornar à sociedade para poder ele poder expiar o pretérito dele. Ele precisava se reerguer minimamente para poder começar o seu processo expiatório. A cura foi só o início, né, desse processo. Porque sem a cura, sem Deus, nós ainda estaríamos lá no menos infinito, gente. Caídos, né? Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente evolua. Neste momento, apalpando as carnes,
refeitas, exibe o corpo aos curiosos e fala sobre aquele a quem desconhece com alegria e leviandade. Ele falava de Jesus assim, uma coisa esquisita, nada a ver, né? E aí vamos encerrando, gente, porque tem outras... Então esclarecemos a questão do por que não podia divulgar, né? No caso do leproso, porque não tinha condições. Mas tem outras duas questões. Por que Jesus... Tem outra grande questão. Por que Jesus curava, então? Rabi, se o doente não se pôde beneficiar com a cura, ter-lhe-ia sido esta de utilidade? Pois é. Grande questão, né? Simão, o reino dos céus é uma mensagem de amor para todos, desalentados e sofredores, atormentados e enfermos. Todos receberão o convite de acordo com as suas necessidades. A nós compete espalhar as dádivas de luz e bênção, sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. Respondemos àquela questão do cabra que vem aqui e joga tudo na lata de lixo. E a gente tem direito de desanimar? De forma alguma. Não temos. Não cabe a nós, né? Cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. É sempre entre o indivíduo e Deus. Fruindo a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. O sol espraia a vida em todo lugar, indistintamente. E, embora o pântano continue pútrido, o astro-rei insiste sobre o seu dorso, semeando a esperança, onde a peste e a morte se agasalham. Essa era a mensagem. Tudo que foi dito foi com base na obra do espírito Amélia Rodrigues. É um livro chamado Primícias do Reino, que foi de psicografia de Divaldo Franco e alguns conceitos dos 4 evangelhos de Rusteng, que foram utilizados para mais como comentários, tá bom? Então sugiro que vocês façam a leitura devida e tirem suas próprias conclusões. Para mim foi muito útil, tudo isso me ajudou bastante e muito obrigado pela audiência e meus votos de que todos nós prossigamos atentos de que a mensagem, tanto que nós recebemos, que a gente encontre essa semente em um lugar adequado em nossos corações, tá bom? Muita paz. Obrigado. A vibração agora, né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, convido a todos a fechar os olhos, encontrar uma posição confortável na cadeira, no assento, usando da nossa capacidade de imaginar, de criar. Vamos nos unindo uns aos outros, imaginando, sonhando que estamos agora numa paragem de luz, um tanto livres das influências da matéria. Em torno de nós, um grupo de bons espíritos, espíritos amigos, nossos anjos da guarda,
espíritos familiares, espíritos amigos, venha até nós para neste momento de vibração, de amor. Vamos juntos imaginar que sobre nós uma cascata de águas cristalinas desce, nos lavando, nos limpando de todos os miasmas, energias deletérias, coisas que já não servem mais, frutos da nossa mente infantil. Nós vamos nesse momento sendo cuidados, recebendo uma limpeza profunda. Vamos colocar nessa limpeza os nossos familiares que não puderam estar aqui neste momento, nossos amigos, aquelas pessoas que a gente sabe que esteja precisando de uma oração, de um cuidado, seja do plano dos encarnados ou desencarnados. Essas águas vão chegando até os nossos lares, vão limpando todos os cômodos, vai chegando aos animais, às plantas, a psicosfera da nossa casa vai se renovando ao contato dessas águas. Essas bênçãos vão chegar também aos nossos locais de trabalho, aos nossos colegas de trabalho, nossos clientes, nossos fornecedores. Vamos pedir a Jesus que abençoe a todos. Graças a Deus. Agora vamos imaginar que entre nós, nosso Mestre Jesus, Governador planetário, Espírito Puríssimo, abnegado, Filho de Deus, está entre nós. Ele estende suas mãos generosas, das mãos do Mestre, raios dourados descem sobre nós, num passe coletivo de reposição, onde o Mestre, que nos conhece pelo nome, conhece as nossas dores, nossas aflições, ele vai cuidando de cada um de nós aqui presentes, sempre envolvendo na nossa tela mental nossos entes queridos. Obrigado, Jesus, por estes momentos. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.